Êxodo capítulo 22. Quem roubar e matar, ou vender bois ou ovelhas, terá de pagar mais do que roubou. Para cada boi pagará 5, e para cada ovelha pagará 4. Quem matar um ladrão enquanto ele está roubando a casa, não será condenado. Se isto acontecer durante o dia, será condenado como criminoso. Mas quanto ao roubo, o ladrão tem de devolver tudo o que roubou. Se não puder devolver ou pagar o que roubou, ele mesmo será vendido como escravo. O dinheiro da venda dele servirá para pagar o roubo. Se o ladrão for apanhado no ato de roubar um animal vivo, terá de pagar o dobro, seja boi, ou jumento, ou ovelha, o animal roubado. Se alguém soltar um animal e este entrar na plantação de uvas ou no pasto de outra pessoa, pagará o prejuízo com o melhor que tiver no seu próprio campo e na plantação de uvas. Quem acender fogo e o fogo destruir as colheitas já feitas ou por fazer, ou as pastagens de uma outra pessoa, terá de pagar totalmente o prejuízo. Vejamos este caso. Alguém pede a outra pessoa para guardar o dinheiro ou objetos, mas um ladrão rouba aquilo que foi guardado. Bem, se o ladrão for achado, pagará o dobro do que roubou. Se não acharem o ladrão, será aberto processo para decidir em tribunal se a pessoa foi roubada ou roubou. Todo negócio desonesto será decidido por um tribunal, seja de bois, ou jumentos, ou ovelhas, ou seja, do que for. As duas partes irão ao tribunal e o queixoso dirá: aconteceu assim e assim. Aquele que for condenado pelo tribunal pagará o dobro do prejuízo que causou. Outro caso. Alguém pede a uma pessoa que guarde para ela jumento, boi, ovelha ou outro animal, e este morre, ou fica ferido, ou desaparece sem que ninguém saiba para onde. A pessoa deve então fazer solene juramento diante do Senhor de que não roubou o animal. O dono aceitará a palavra e a pessoa não precisará pagar nada. Mas se a pessoa roubou aquilo que estava guardando, terá de pagar o que roubou ao legítimo dono. Se foi despedaçado, apresentará o animal despedaçado ao dono, como prova. Não precisará pagar nada neste caso. Outro caso. Alguém pede emprestado um animal, e o animal fica aleijado ou morre. Com o dono do ausente, terá de pagar então o preço do animal. Mas, se o dono estiver presente quando isto acontecer, o outro não precisará pagar o prejuízo. Se o animal era alugado, basta pagar o preço do aluguel. Vejamos agora o caso da sedução de virgens. Quem seduzir uma moça não comprometida, pagará o dote exigido e se casará com ela. Se o pai da moça proibir o casamento, o sedutor pagará a ele uma quantia proporcional aos dotes das moças virgens. As feiticeiras têm de ser mortas. Quem tiver relação sexual com o animal terá de ser morto. Quem oferecer sacrifícios a deuses falsos e não somente ao Senhor será destruído.
Não maltrate nem explore os estrangeiros. Não esqueça que você foi estrangeiro no Egito. Não maltrate a nenhuma viúva. Não maltrate nenhum órfão. Se você os maltratar e eles me pedirem socorro, atenderei o pedido deles. Ficarei irado e matarei você e todos os que fizerem isso. Então, as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a algum pobre que esteja com você, cuidado, não cobre juros dele. Se você segurar a capa de alguém como garantia, não abuse. Devolva a capa a ele antes do pôr do sol. Sim, porque a capa é o colchão e o cobertor do pobre. Se você ficar com ela, como ele poderá dormir? Se você fizer uma coisa dessas e ele me pedir socorro, eu atenderei, porque sou misericordioso. Não ofenda a Deus. Não lance maldição sobre a autoridade que governa o seu país. Traga sem demora as ofertas dos melhores produtos das roças e das plantações de uvas, e me dê o resgate pelo seu primeiro filho. Assim também com os seus bois e ovelhas. A primeira cria de cada fêmea ficará 1 semana com a mãe. Depois, no 8º dia, traga a cria para mim. Israelitas, vocês têm de ser homens dedicados. Por isso, não comam carne de animal despedaçado no campo. Dê essa carne aos cães. Êxodo, capítulo 23. Não espalhe notícias falsas. Não concorde com o mal, dando um testemunho falso. Não acompanhe a multidão na prática do mal. Quando prestar depoimento numa demanda judicial, não torça o direito para favorecer a maioria. Não seja parcial, nem para proteger o pobre. Se você encontrar o boi ou o jumento do seu inimigo, veja lá. Leve de volta ao dono o animal extraviado. Se vir o jumento de alguém que não lhe quer bem, caído com a carga no lombo, não passe de largo. Vá ajudar o homem a erguer o animal. Não falsifique o julgamento para prejudicar a causa do pobre. Fuja da acusação falsa. Não mate o inocente, nem o homem correto. Saiba que eu não desculpo os que vivem para o mal. Não aceite presente como suborno, porque o presente cega os mais espertos e corrompe as palavras dos honestos. Volto a dizer, não explore o estrangeiro. Sim, israelitas, vocês bem sabem o que sente o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Faça plantações em suas terras e colha o que elas produzirem. Mas de 7 em 7 anos, deixe a terra descansar 1 ano. O 7º ano é de descanso da terra. Não faça plantações nem colheita neste ano. É para que os pobres de Israel achem o que comer. Os animais comerão o que sobrar no campo. Esta lei é para todas as plantações, incluindo as de uvas e as de oliveiras. Repito aqui a lei do descanso semanal. Faça tudo o que tiver de fazer nos primeiros 6 dias, mas descanse no 7º. É para o seu boi e o seu jumento descansarem.
Também é para o filho da sua criada e o imigrante se reanimarem. Israelitas, ponham atenção em tudo que eu disse e vejam lá. Nem falem, nem lembrem o nome de outros deuses. Façam festa em honra a mim 3 vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães sem fermentar, chamados asmos. Durante 1 semana, comam pães sem fermentar, como já mandei. Essa festa tem de ser no 1º dia do ano, o mês de Abibe, porque foi neste mês que vocês saíram do Egito. E ninguém deverá vir à festa sem ofertas para mim. A segunda festa é a de colheita dos primeiros frutos, chamados primícias. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros produtos, façam essa festa. A terceira festa é a da colheita geral, mas para o fim do ano. Por ocasião dessas 3 festas anuais, todo homem terá de se apresentar diante do Senhor. Algumas observações. Ninguém deve me oferecer o sangue do sacrifício junto com o pão fermentado. Não deverá ficar gordura nenhuma da minha festa durante a noite até o dia seguinte. Cada um deverá trazer à casa do Senhor os primeiros frutos das suas terras, e que ninguém cozinhe o cabrito no leite da própria mãe dele. Eu mando um anjo na frente do meu povo para o guardar e levar ao lugar que preparei para ele. Tomem cuidado diante dele. Escutem o que disser. Não desobedeçam a ele, pois não perdoará os pecados que cometerem contra ele. O anjo que te falo tem o meu nome. Mas se tiverem o cuidado de obedecer ao que ele disser e de fazer o que ele mandar, então sim, serei inimigo dos seus inimigos. Estarei contra os que estiverem contra vocês. O meu anjo vai na frente de vocês. Ele os vai levar aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu vou destruir todos esses povos. Não adorem nem respeitem os falsos deuses deles. Não façam o que eles fazem. Ao contrário, destruam totalmente aqueles ídolos, despedacem as colunas deles. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Então, o Senhor abençoará o seu pão, a sua água e a sua saúde. Tirará do meio de vocês as doenças. Na sua terra não existirá mulher incapaz de conceber ou de dar à luz a filhos. Ninguém morrerá antes do tempo, porque eu darei vida longa e completa a vocês. Mandarei na sua frente o medo de mim. Deste modo, em qualquer nação onde vocês entrarem, o povo ficará em confusão. Farei com que todos os seus inimigos voltem as costas para vocês e fujam. Também mandarei vespas na frente de vocês. Elas expulsarão para longe de Israel os heveus, os cananeus e os heteus. Não vou expulsar esses povos todos em um só ano. Não. Se fizer isso, a terra virará um deserto e os animais ferozes se multiplicarão contra vocês. Pois Israel é povo muito pequeno. Vou mandar embora aqueles povos aos poucos. Enquanto isso, vocês ficarão numerosos e poderão tomar posse efetiva do território.
território que já dei a vocês como herança. Eu mesmo vou traçar os limites do seu país. Os limites serão estes: do Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e do deserto até o rio Eufrates. Vou entregar em suas mãos os moradores daquelas terras. Vocês expulsarão todos eles do território. Não façam nenhuma aliança com esses povos, nem com os falsos deuses deles. Não deixem que eles morem no território de Israel, para que não levem vocês a pecarem contra mim. Se prestarem culto aos ídolos deles, isto será uma armadilha para vocês. Êxodo, capítulo 24. Deus continuou falando com Moisés. Disse ele: Vá chamar Arão, Nadab, Abiú e mais 70 líderes de Israel. Venha com eles se apresentar ao Senhor, mas que eles me prestem culto de longe. Só você deverá chegar perto de mim. Os outros ficarão de longe, e o povo então não deve subir nem um pouco no monte. Moisés desceu e transmitiu todas as palavras e leis do Senhor a Israel. E o povo todo respondeu unido, dizendo: Faremos tudo que o Senhor falou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Depois se levantou bem cedo e fez um altar ao pé do monte. Construiu também ali 12 pilares, um para cada tribo de Israel. Deus mandou alguns moços israelitas oferecerem novilhos como sacrifícios queimados e ofertas de gratidão ao Senhor. Moisés despejou a metade do sangue numas bacias. Com a outra metade, borrifou sangue no altar. Depois, Moisés leu o livro do contrato de Deus para o povo. Disseram os israelitas: Seremos obedientes e faremos tudo o que o Senhor falou. Então, Moisés pegou as bacias e borrifou sangue sobre o povo. Disse ele: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, nos termos que acabei de ler. Aí, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e mais 70 oficiais de Israel subiram no monte. Tiveram uma bela visão do Deus de Israel. Deus estava pisando num pavimento de pedras de safira. Parecia o céu num dia claro. Deus não estendeu a mão para ferir os escolhidos de Israel, mas eles viram Deus, e ali comeram e beberam. Disse Deus a Moisés: Venha ao topo do monte e fique aqui. Vou dar a você 2 tábuas de pedra com a lei que eu mesmo escrevi. Depois você ensinará a minha lei ao povo. Moisés e seu ajudante Josué se prepararam para subir. Moisés disse aos oficiais: Esperem aqui até voltarmos. Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver algum problema, fale com eles. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor ficou sobre o monte Sinai. A nuvem ficou cobrindo o monte durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Para o povo de Israel, que olhava de longe, a aparência da glória do Senhor era tremenda. Era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés atendeu o chamado e entrou no meio da nuvem, no topo do monte. E lá ficou 40 dias
e 40 noites. Êxodo, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam ofertas, mas só recebo ofertas daqueles que quiserem ofertar de coração. Todo aquele que quiser pode trazer. As ofertas devem ser destas coisas: ouro, prata e bronze, tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos e madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo, para derramar nos atos de unção para a dedicação, e especiarias para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras próprias para fixar na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. Deverão construir um santuário para eu morar nele, no meio do meu povo. Darei o modelo do tabernáculo que servirá de santuário e o modelo dos móveis. Assim, o santuário será feito exatamente como quero que seja. Façam também uma arca de madeira de acácia. A arca deverá medir 1,20 m de comprimento e 0,75 metros de largura e 0,75 metros de altura. Terá de ser revestida de ouro puro por dentro e por fora. Além disso, será feito um bordado de ouro em volta dela. Façam 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Façam também varais de madeira de acácia revestido de ouro. Os varais serão postos nas argolas, aos lados da arca. Servirão para carregar a carga. Os varais terão de ficar o tempo todo nas argolas. Ninguém os poderá tirar. Dentro da arca, você, Moisés, vai colocar o testemunho, a prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Faça uma prancha de ouro puro, e ela deverá medir 1,20 m de comprimento por 0,75 metros de largura. Como assento da misericórdia, pelos pecados do povo, servirá de propiciatório. Depois faça 2 querubins de ouro batido, um em cada ponta do assento da misericórdia. Mas este e os outros querubins devem ser uma peça inteiriça. Essas 2 figuras de anjos estarão olhando uma para a outra e para o assento da misericórdia, cobrindo este com as asas abertas. Coloque o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca ponha as tábuas que lhe vou dar, as tábuas do testemunho do meu contrato. Ali me apresentarei a você, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca. Na arca estarão as leis que dão testemunho da minha aliança. Ali darei a você os meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia, recoberta de ouro puro, e com um bordo de ouro em volta. A mesa deve medir 1 metro de comprimento, 0,50 metros de largura e 0,75 metros de altura. Faça uma moldura de 4 dedos de largura, circundando a mesa propriamente dita. Faça um enfeite de ouro em volta da moldura. Faça 4 argolas de ouro, uma para cada canto da mesa. Coloque as argolas nas pernas da mesa,
pouco abaixo da moldura. Estas argolas servirão para transportar a mesa. Faça então os varais para carregar a mesa. Devem ser feitos de madeira de acácia, recobertos de ouro. Faça os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as bebidas sacrificiais. Tudo isso deve ser feito de ouro puro. E deixe sempre em cima da mesa, diante de mim, os pães da presença. Faça um lustre de ouro puro batido. Todas as partes dele deverão formar uma só peça inteiriça. As bases, os braços, os bocais e as flores de enfeite. Serão 6 braços, 3 de cada lado da vareta central. Cada braço terá 3 bocais em forma de amêndoas e será enfeitado com 3 remates e 3 flores. Mas a vareta central terá 4 bocais em forma de amêndoas, cada um com seu remate e sua flor. Entre cada par de braços haverá um remate e uma flor, fora os que vão para cima e os que vão por baixo do conjunto de braços. Todas essas peças, incluindo as partes de enfeite, serão uma só peça inteiriça de ouro puro batido. Depois faça 7 lâmpadas. Coloque as lâmpadas de modo que lancem luz para a frente do lustre. Os aparadores dos pavios e os apagadores serão de ouro puro. Você vai precisar de cerca de 50 quilos de ouro para fabricar o lustre com todas as suas partes. Trate de fazer tudo de acordo com o modelo que lhe estou mostrando neste monte.